Olá pessoal, vídeo de hoje, História e Ficção, Fronteiras Instáveis. A maioria das pessoas já viu um filme histórico. Muitas pessoas gostam muito de filmes históricos e sentem que sabem algo de história pelo tanto de filmes e séries que já viu. Por quê? Porque se você perguntar para essas pessoas quantos livros de história, ou seja, documentos históricos você de fato leu, ela vai dizer que nunca ou bem poucos, na melhor das hipóteses. Porém, mesmo o texto, ele é, digamos assim, contestável, né? Por quê? Porque ele foi escrito pelos vencedores. Boa parte do que a gente chama de história oficial foi contada pelos vencedores. No caso da América, o branco europeu. A versão dos negros africanos escravizados e dos nativos indígenas também foi silenciada, foi negada essa versão. Não é? Ninguém perguntou para eles qual é a história da América. Agora, no momento atual, há um revisionismo da história, muito por conta desses personagens esquecidos, dessas narrativas silenciadas, negadas. Então, a história está passando por uma revisão, e aí é normal que a gente pense também no filme como documento histórico, da diferença entre o texto, documento histórico, como o filme, documento histórico. São duas coisas que têm pontos de contato, mas também pontos de distanciamento. Por isso que eles são semelhantes, mas não idênticos. A identidade é o igual, o semelhante é aquilo que preserva alguma semelhança, um ponto de contato, mas também alguma distinção. É isso que nós vamos falar, então, nesse vídeo que nós vamos discutir aqui. Vamos começar com a clássica distinção entre o fato histórico e a invenção narrativa. O fato histórico é aquilo que de fato aconteceu. A invenção narrativa é o estilo narrativo que foi adotado para contar aquela história. Consideremos a Bíblia, por exemplo, que são narrativas levadas muito a sério, há milênios, né, vírgula a vírgula, versículo por versículo, né, todos os seus capítulos e livros ali, muitas vezes levados à literalidade, interpretados à risca do jeito que está escrito. Então, aquilo foi escrito por vários autores, por isso se chama Bíblia. Bíblia significa conjunto de livros, são vários livros escritos por vários autores diferentes em épocas diferentes. Ok, sem levar a questão teológica, né, de que foi tudo inspirado por Deus, considerando só o texto e o estilo narrativo. É inegável que o estilo narrativo do salmista é diferente das cartas do Novo Testamento escritas por Paulo. Então, Davi e Paulo estão separados não só por tempos diferentes, mas por estilos diferentes. E o propósito da escrita é diferente. Um é louvar e o outro é admoestar, advertir. Então você tem estilos narrativos diferentes. Você tem livros como o Gênesis e o Êxodo, que são histórias da criação e ali do começo da peregrinação do povo hebreu. E depois você tem livros de leis como Números, Deuteronômios, Levíticos, não é? Então os propósitos desses livros são diferentes, logo a narrativa é diferente. E a invenção narrativa, ela é o momento em que o escritor pode usar da sua liberdade, tem ali a gramática, tem as regras, tem, digamos, toda uma normativa de escrita, mas aí cada escritor usa da sua liberdade, valendo-se dessas regras, dessas, vamos dizer assim, ferramentas da escrita, cada um vai usar a que lhe aprouver.
a que lhe agradar mais, ou as que agradar mais, né? Então, isso é a invenção narrativa. Ele vai, digamos, carregar mais ou menos nas tintas, em dado momento ele carrega mais, em dado momento menos, e isso faz parte do jogo da escrita. O Nietzsche, um filósofo alemão, que já tratamos aqui no canal, ele dizia o seguinte, que não há fatos, há somente interpretações. E daí a gente já pula aí para o segundo tópico da nossa discussão, que é o cinema como interpretação do passado, e não como reprodução do passado. O cinema, então, ele não quer mostrar exatamente como aconteceu. Ele quer estar mais preocupado, embora tenha todo aquele trabalho com figurino, com cenário, né, toda aquela precisão e até aquele luxo, aquele cuidado com tudo isso, até com a língua, como se falava, mas ele quer mais mostrar, digamos assim, trazer o sentimento da história. Como que os personagens que vivenciaram aquele período, por exemplo, do filme Gladiador, como os personagens que vivenciaram esse período da Roma Antiga sentiam aquele jogo político, sentiam o pão e circo. Os gladiadores envolvidos ali no espetáculo, como que eles sentiam a violência, porque eles eram, né, os protagonistas, os personagens centrais daquele espetáculo promovido pelos imperadores. Então, como que eles sentiam? O público sentia de um jeito. Para eles era espetáculo, entretenimento. Agora, para quem estava dentro da arena, era lutar desesperadamente pela vida. Então, basicamente, eu gosto de pensar, isso não é meu, é de um autor chamado Marc Ferro, francês, que escreveu sobre história e cinema. Ele dizia que o cinema, ele quer não transmitir a história, mas transmitir o sentimento da história, o cheiro da história. Não é? Então, quando ele mostra uma cena da Idade Média, chovendo, aquela água, aquele barro, as pessoas sempre com aquele aspecto sujo, ele está querendo trazer para nós assim todos os aspectos táteis, sensoriais da história, né? Então ele quer que a gente sinta o cheiro, ele quer que a gente sinta o frio e tudo aquilo, né? Então, imaginando que na Idade Média as pessoas faziam ali suas necessidades em bacias e jogavam pela janela, né? E a água da chuva levava aquilo embora, enfim, tudo muito insalubre, tudo muito saturado por vírus e bactérias e tudo mais, né? Então isso é, de fato, a Idade Média. Então é como o filme quer trazer essa interpretação do passado, mas principalmente o sentimento do passado. Qual foi o drama que Júlio César passou, o drama que Jesus passou antes de ser preso e passar por todo aquele processo chamado Paixão de Cristo, né? Então é o sentimento da história, mais do que os fatos. Então, a verdade que há no cinema é a verdade contada de uma forma sensorial, de uma forma sensível, estética, emocional, é mais o sentimento mesmo da história. Ora, então, a ficção ela é uma estratégia de inteligibilidade fílmica, de inteligibilidade histórica, né? Porque o filme está contando uma história, mesmo que haja uma pesquisa rigorosa, que o aparato do filme pesquisou antes, né, as fontes históricas sejam rigorosas, mas fazer entender isso, a história maior dentro da história menor, isto é, a história como ela aconteceu, ou como foi registrado que aconteceu daquela forma, né, o modo como foi registrado, e como está sendo mostrado na tela, há aí uma transposição. Porque muitas vezes, quando é um filme da Idade Média, a gente está vendo um filme sobre a Idade Média, mas a gente é levado a pensar como era a Idade Média.
Só que a Idade Média, historicamente, ela data de quase 1000 anos. Então ela data ali de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, né, como se costuma chamar. Então você tem 1000 anos de lastro de Idade Média. É claro que a Idade Média, nos 3 primeiros séculos, é diferente, né, do ano de 476 para 500, 676, para os 300 últimos anos. Então, se ela termina em 1453, 1353, 1253. Por exemplo, na filosofia, no começo da Idade Média, nós temos o Santo Agostinho com a patrística. E já no final da Idade Média, a gente tem Tomás de Aquino com a escolástica. São perspectivas totalmente diferentes. É a filosofia da Igreja Católica, mas já em perspectivas totalmente diferentes. Para começar, né, o referencial teórico do Agostinho era muito mais o Platão, e o referencial do Santo Tomás de Aquino era Aristóteles. Então vejam como as coisas vão mudando dentro do mesmo período histórico. Isso eu citei só na filosofia, fora todo o formato, né? Então a Idade Média começando, aí ela tem um auge, e daí tem aquilo que a gente chama de a alta Idade Média seria o auge, e a baixa Idade Média seria o declínio e fim já desse período. Então o cinema ele pega 1000 anos e tenta condensar em 1h30, 2 horas de projeção. Mesmo que ele pegue um recorte, mas esse recorte nos dá, nos alça, nos remete para todo aquele período. Porque a gente fala de Idade Média. A gente não vai ficar preso ao recorte que o filme fez. Vamos pegar um filme, por exemplo, como Cruzadas. Ele está fazendo um recorte daquele período das cruzadas, mas mesmo as cruzadas, foram 8 cruzadas, foram várias cruzadas no decorrer de mais de um século. Então, veja, o nome do filme, Cruzada, mas ele está com um recorte de século. Não é? Então, o filme ele mostra ali uma história dentro desse contexto. Então, pegar a história maior e trazer dentro dessa história menor, como eu estou chamando aqui, é uma arte, é muito difícil. Então, a gente já tem que dar os méritos para os bons filmes históricos, porque, de fato, é uma tarefa hercúlea, uma tarefa enorme, e conseguir, pelo menos, chegar perto de transpor a história maior para uma história menor e ainda manter sentido, né, criar esse fascínio e também pôr a pensar, isso já é muito. Acreditem, já é bastante. Então, o que o cinema faz? Ele condensa, dessa forma, eventos e personagens. Ele condensa porque é necessário. São tempos distintos, são cronologias diversas. Então ele precisa fazer isso. E isso é feito muito na narrativa. Isso é feito na hora que o roteiro está sendo escrito, aí entra a arte da escrita, a arte da narração. Bom, sendo assim, a gente tem de um lado a verdade histórica e do outro lado a verdade narrativa. A verdade histórica, como eu disse, até ela pode ser contestada, mas aí é um longo jogo de interpretação, aí você tem que ler um pouco do Gadamer, né, que fala sobre a teoria da interpretação. O Ricoeur também, Paul Ricoeur, vai ter que ser uma leitura profunda para a gente ver o quanto é complicado, né, narrar a história maior, e construir alguma verdade histórica, factual, e passar para essa verdade narrativa. E aí tem toda a qualidade da produção do roteiro, da adaptação. E aí eu aconselho que você assista bons filmes que ganharam Oscar de melhor roteiro adaptado, por exemplo. Para daí você ver como que um livro foi transposto para as telonas. E aí assista bastante também filmes e séries históricas, principalmente filmes, para ver como que o fato histórico documental, né, essa história que é ensinada nas escolas e faculdades, como que isso foi parar nas telas, como foi adaptado para as necessidades fílmicas. Então, esse jogo, né,
verdade histórica e verdade narrativa, ele vai estar sempre em jogo e a gente tem que ser aí um pouco flexível, entender a realidade de cada uma delas, mas entender também a dificuldade que é fazer essa transposição e dar mérito para quem faz isso bem feito. Mas mantendo o nosso foco crítico aqui, há um risco da ilusão de fidelidade. Hoje a gente vive no império da imagem, mais do que no século XX, que antigamente se dizia contra fatos não há argumentos. Depois se dizia não dá para brigar com a imagem, o sujeito está tentando brigar com a imagem. Hoje é comum a gente ver imagens que são inconclusivas. Você vê uma imagem e não consegue ver nela onde começa e onde termina a inteligência artificial. Você não consegue, num jogo de futebol, vendo por vários ângulos, decidir se foi pênalti ou se não foi. Aí, lembrando até o John Rawls, cabe a quem tem o poder de decidir dar o pênalti ou não. Por quê? Porque a discussão no bar é infinita, né? Vai ter gente discutindo, obviamente, essa discussão tem que se pautar mais por pessoas que estavam assistindo o jogo pelo jogo, que não torce para nenhum dos dois times. Por quê? Senão fica fácil. Quem sofreria o pênalti vai dizer que não foi, e quem seria beneficiado pelo pênalti vai dizer que foi. Então o ideal é pessoas que estavam assistindo o jogo pelo jogo, que não torcem para nenhum dos dois times, falarem se foi pênalti ou não. Porém, mesmo dispondo de vários ângulos, ainda assim cabe dúvida, por isso que é considerado um lance interpretativo, e por isso também o futebol é tão polêmico e ao mesmo tempo tão apaixonante, não é? Então, há um risco de ilusão de fidelidade. Não existe fidelidade. Nada existe fidelidade. Hoje em dia, nada. Nem um vídeo, nem uma foto num tribunal, usado num tribunal, vai ter total fidelidade. Porém, num tribunal, muitas vezes funciona assim, né? Se não tiver nada melhor, serve isso aqui. Como não temos nenhum suspeito mais suspeito do que esse aqui, né? Esse acaba sendo um suspeito perfeito e vai ele mesmo, ele vai ser ali. De repente ele é o cara errado na hora errada, não era para ele estar ali, mas ele acabou estando e não tinha ninguém, o autor do crime não foi flagrado, então ele acaba ficando ali em maus lençóis. E quem tinha muito medo disso era o Hitchcock. O Hitchcock tem um filme chamado O Homem Errado. Ele mostra bem isso, né? O sujeito que estava no lugar errado acabou sendo preso no lugar de um sósia. E aí o Hitchcock dizia que esse era um dos grandes medos da vida dele, ser confundido com alguém e ser levado preso injustamente. Então a realidade, ela não consegue mais hoje em dia ser captada em toda a sua fidelidade. E aí o Kant já tinha nos advertido sobre isso, né? Nós não temos acesso ao que a realidade é em si mesma. Nós só temos acesso ao que a realidade se mostra, como ela se mostra para nós, a partir das nossas percepções de espaço e de tempo. Isso é uma longa discussão, vale a pena buscar o Kant, Crítica da Razão Pura, se aprofundar sobre isso. Então, a realidade sempre traz um risco. Todos aqueles que tentarem capturar a realidade, ou mais do que isso, interpretar a realidade, vai ter aí uma árdua tarefa pela frente. Então, pensar sempre assim, o cinema, ele parte da ilusão. Ele é uma mentira muito bem contada, como dizia o Godard, né, a 24 quadros por segundo, e agora tem outras velocidades, né, mas ele é uma mentira, uma boa ilusão, bem contada, e aí o espectador também, quando ele senta naquela cadeira, ele tem que se dispor a ser enganado, né? Ele tem que se dispor a ser iludido, é o que eu chamo de ilusão consentida, para ele comprar aquela narrativa e, de fato, aproveitar ali a sessão. Quando a ficção esclarece mais do que o documento, aí nós temos um problema, né? A ficção, ela pode ser exagerada, mas muitas vezes a ficção, ela é mais acessível do que o documento. O documento, ele traz muitos detalhes, datas, personagens, né? Ele é frio, porque ele é descritivo, ele precisa
ter a forma do texto. A ficção, como o próprio nome está dizendo, ela traz uma narrativa que traz um pouco de ilusão, que tem essa tendência ou essa intenção de fato, criar o fascínio e que as pessoas possam consumir esse produto em larga escala. Né? O livro, por mais que o autor queira vender, ele não é considerado um produto de massa, principalmente um livro como documento histórico, que se pretenda ser documento histórico. Ele não tem essa pretensão de ser um produto de massa. Agora, já o filme, ele já faz parte do circuito da indústria cultural. Isto é, ele já é feito para ser consumido pelo maior número possível de pessoas. E dentro dessa intenção, a ficção não é que ela esclarece mais do que o documento, mas ela vai ser muito mais atrativa, vai atrair mais gente, e muito mais gente vai tomar contato com aquele conteúdo pelo cinema, e claro, não pelos livros. Aí, então, a ficção, ela acaba esclarecendo alguma coisa, porque muitas vezes o recorte vai ser tão mínimo de um personagem, por exemplo, como Gandhi, e aí você assiste o filme Gandhi naquelas, sei lá, 3 horas e meia de duração que o filme tem, é tão esmiuçado e tão focado nas transições, né, das etapas que o Gandhi foi, desde quando ele era advogado até se tornar o maior líder espiritual da Índia, levando aquele país a conseguir a sua independência em relação à Inglaterra, que você sente de fato muita coisa que aquele personagem sentiu. Aliás, é uma das maiores interpretações da história do cinema. Eu posso dizer que o Ben Kingsley, que interpreta o Gandhi, ele nasceu para interpretar o Gandhi. Ele é, assim, o Gandhi prefigurado. Né? Nunca mais você consegue olhar, e isso já faz mais de 40 anos do Gandhi para cá, né, do filme para cá, que não tem como você não olhar para o Ben Kingsley e ainda não enxergar o personagem que ele fez, o Gandhi. Né? Então aí a ficção ela é mais esclarecedora do que o documento, porque ela traz esses sentimentos dos personagens, essas sutilezas intelectuais, morais, sentimentais desses personagens, e aí nos ajuda a entender melhor a trajetória desses personagens, as decisões que eles tomaram ao longo da sua vida, não é? Muito mais do que o documento frio ali histórico. Sendo assim, a gente está caminhando aqui para o fim dessa discussão, há uma construção do verossímil histórico. A história no cinema não está preocupada com a verdade. Ela, sendo uma ficção, sendo uma ilusão por definição, o cinema, o filme é isso, uma mentira bem contada, ela está mais preocupada com o verossímil. O que é o verossímil? É aquela narrativa que pode ser comprada, que pode ser aceita, que o espectador vai assistir e ele aceite aquilo como verdade. Olha, deve ter sido de fato assim, ou muito próximo disso. Então isso é o verossímil. Não é uma cópia mal feita, é uma cópia bem feita. Né? Estou tentando me aproximar o máximo possível da verdade. O máximo possível que esse meio permite. E esse meio tem mecanismos diferentes do livro, diferentes do documento histórico, da evidência histórica. Ele tem, digamos assim, apelos de convencimento e de sedução. Né? Então, o cinema é mais isso. Ele seduz mais do que convence. O texto convence mais e o cinema, o filme, seduz mais. Mas essa sedução também gera um convencimento. Porque as pessoas, como não vão ler o documento histórico, acabam sendo convencidas daquilo, se não como verdade, mas como algo, pelo menos, verossímil. Para quem quiser se aprofundar, tem que estudar o conceito de verossimilhança no Aristóteles, na poética do Aristóteles, onde ele trata do conceito de verossimilhança. Aí as coisas vão ficar mais claras para você entender esse conceito. O espectador, então, ele está sempre diante da ambiguidade. Eu falei isso já em vídeos
anteriores, né? O espectador diante da ambiguidade, e ele precisa, eu falei no vídeo, o limite entre a crítica e a glamorização. Então, a realidade é ambígua e o espectador também é. E os personagens históricos também são. Os fatos históricos também são. Imagina uma batida de carro, e aí a polícia chega, pega um monte de testemunha e fala o que aconteceu. Aí você vai ter uma testemunha que estava de um lado da rua, uma testemunha que estava do outro lado, uma testemunha que estava ali na hora que aconteceu, mas ela estava de costa, e ela se virou assim que ela ouviu o barulho, outra que estava mais longe, mas estava vendo a situação na hora que aconteceu. Então você vai pegar vários ângulos para tentar entender essa verdade. Aí, meus amigos, não tem jeito. Vocês vão ter que assistir Rashomon, do Akira Kurosawa, filme japonês, né, desse diretor, para você entender cinematograficamente a discussão sobre a verdade, digamos, investigada por diversos ângulos, por diversas narrativas e depoimentos. Então o filme ele vai ser um pouco disso, né? Ele vai ser essas narrativas, esses depoimentos, porque muitas vezes também, né, na pesquisa histórica para fazer o filme, e os vários roteiristas, colaboradores que entraram ali na hora de compor o texto e tudo mais, entra todas essas versões para construir esse produto final. Uma hora o filme vai ter que fechar, né? E aí vai fechar depois de uma longa interpretação e fusão de elementos, vai ter que ficar pronto ali o filme. Então, qual que é a dica? Ler o filme histórico com critério. Leia, né? Quando a gente fala assista o filme, é fazer a leitura da imagem, né? Aqui a gente está nesse nível. Ler o filme, a imagem, com esse critério. Olha, isto é um filme. Isso está partindo de uma ficção. Isso está partindo de uma tentativa de verossimilhança. Isso não quer substituir a história. Isso quer trazer e produzir o sentimento da história. Quer que o espectador sinta o cheiro, sinta o frio ou o calor, quando você vê aquele filme sobre deserto, aquele tom, né, saturado de sépia ali e tal, e você quer que ele sinta o calor, e os personagens suando, você chega de fato a se incomodar com o calor que eles estão sentindo. Quem não sentiu calor assistindo Guerra ao Terror? Aqueles soldados com aquela roupa pesada, naquele calor de 40 graus, 45 graus, e aí a sensação térmica vai para 60 graus. Né? Então, tem até uma hora que o protagonista fala, ele tira o capacete, né? E aí da equipe fala para ele, não faça isso, isso é irresponsável. Ele responde, se eu vou morrer, eu quero morrer de forma confortável. Acho que isso diz tudo, né? O filme que trabalharemos hoje é O Leopardo, de Luchino Visconti. O Leopardo, baseado no livro do Lampedusa, ele conta a história da ruína da aristocracia italiana, no contexto ali do ressurgimento da Itália, quando a Itália está passando por uma série de convulsões sociais, onde os burgueses estão tomando o lugar daquela elite dos nobres, né, aristocráticos, pessoas que viviam mais pelo peso do sobrenome e do vínculo que eles tinham com os reis e rainhas, né, com o alto escalão do poder, e aí os burgueses, que são os comerciantes enriquecidos, entendendo que agora, como eles têm o poder econômico, cabe a eles também alcançar o poder político. Então toda aquela convulsão, né, a gente vê no filme a transformação histórica como uma forma de interpretar as transformações históricas mais profundas, sem uma pretensão de uma reprodução literal. Então o filme ele mostra isso, aquela frase, né, do protagonista, quando ele diz, às vezes tudo tem que mudar para continuar como está. Às vezes é preciso que tudo mude para que tudo continue como está. Essa frase assim, é central e é uma frase lapidar, né? Não precisa muito explicar, mas é alguém muito
lúcido do que estava acontecendo ali historicamente, e que nesse jogo de cadeiras do poder, muitas vezes aqueles personagens lá da base da pirâmide lutam, se revoltam, criam a revolução, mas ao final você tem ali uma mudança de regime de governo, mas você não tem, de fato, uma mudança no sistema social, no sentido de algo que vai produzir mais igualdade, vai ampliar oportunidades, direitos, cidadania. Tá? Então, está dentro dessa linha aí. Então, esse filme, ele mostra, né, muito bem como que essas transformações históricas mostradas ali no filme não têm a pretensão de seguir ipsis literis, ou seja, a letra, a rigor, o que está escrito ali no livro, e o livro também não tinha pretensão de ser um documento, tal como são os documentos históricos, né, que trazem evidências, vestígios da história. Na literatura, nós vamos falar de um livro chamado Meta-História, do Hayden White. Esse livro, a escrita da história é apresentada como uma construção narrativa e retórica. Então, tudo que eu falei durante esse vídeo, né? A escrita mesmo dos melhores livros de história, e aí você pega o Eric Hobsbawm, por exemplo, tem toda ali uma estilística narrativa, tem toda uma forma retórica que o Hobsbawm adota. Ou se a gente pegar aqui o modelo do Brasil, Boris Fausto, quando ele narra magistralmente a história do Brasil, ele tem ali uma escolha de temas, uma escolha de recortes de personagens, e como ele vai mostrar certos personagens, como, por exemplo, o Boris Fausto mostra o Dom Pedro I, ou como ele mostra o Tiradentes, né? Esses personagens aí, Marechal Deodoro da Fonseca, esses personagens centrais na história do Brasil. Então, ele carrega mais ou menos, menos crítico ou mais crítico com determinados personagens. Isso já mostra o quê? Uma construção narrativa, uma escolha retórica, um modo de dizer, um modo de escrever. E a história, então, ela nunca é história, ela já é uma meta-história, porque ela já está sendo embalada por algo que vai além dela, por algo que está muito acima dos fatos. Até mesmo porque os fatos em si, eles são frios, eles são chatos. Pelo modo como são narrados no livro e pelo modo como são filmados e mostrados pela estética cinematográfica, eles ficam de fato muito mais atraentes, e é isso que faz com que a gente sinta vontade de ler e sinta o nobre desejo de assistir. Toda imagem carrega vestígios. Razão crítica é ensinar a ler esses sinais.